Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, em mais um vídeo da nossa série sobre os landmarks sagrados da ordem maçônica, comentaremos sobre o 18º landmark da lista de Mackey, 1856. E este é aquele mandamento campeão em despertar emoções, afetos e até inquietações nos corações e nas almas de maçons e não maçons. Vamos lá! Por este landmark, os candidatos à iniciação devem ser isentos de defeitos e mutilações, livres de nascimento e maiores. Uma pessoa do sexo feminino, uma pessoa que tem alguma característica física, digamos, especial, ou um homem que não seja livre, não podem ingressar na ordem. Muito bom! A primeira face desse landmark que vamos aqui analisar é a face histórica, ou seja, temos que inicialmente contextualizar as ideias, os pensamentos desses antigos mestres das comunidades iniciáticas, considerando o que existia em termos de realidade social naquelas épocas, início do século XVIII, meados do século XIX, até comecinho do século XX. O landmark reflete, mais ou menos, como que era a dinâmica das relações sociais, políticas e econômicas das comunidades eurocêntricas e dos países periféricos, como Brasil, Estados Unidos e tantos outros. Para uma pessoa participar de uma entidade assim, tipo a maçonaria, era fundamental que a pessoa tivesse um certo potencial, uma certa capacidade de ajudar as outras pessoas, tivesse um pouco de tempo disponível, saúde, para viabilizar esse projeto de trazer um pouco mais de bem, de luz, de justiça para as pessoas. Esses três grupos geralmente eram compostos de pessoas que dependiam de outras pessoas, muitas vezes ou da sua família, ou de alguns amigos, ou de alguns parentes. Não eram capazes nem de obter uma subsistência em si ou de si mesmos. Então, como que essas pessoas poderiam trabalhar, ajudar outros grupos que precisam desse tipo de apoio, desse tipo de ajuda? Por isso que tornava-se uma situação um pouco não conveniente, não adequada naquela época. A maçonaria não é uma sociedade de auxílios mútuos. Ninguém entra ali para ser ajudado, para ser apoiado. Você está numa situação muito complicada, entra lá que você vai melhorar. Não, óbvio que não. E lembramos também que a maçonaria ela representa gastos, custos, despesas para quem ingressa, porque a entidade é mantida pelos membros. Portanto, uma pessoa que depende às vezes de uma ajuda de um parente, do marido, uma mesada, ou do sogro, do avô, para se manter, como que vai utilizar esse recurso, que muitas vezes já é reduzido, para custear uma entidade que ele ingressa e que não é fundamental para a sua sobrevida? Seria uma incoerência, uma situação absurda. Muito bem, meu nobre respeitador de regras e mandamentos. Nesse momento, apresento a todos o landmark aqui do nosso espaço simbólico, que é, número 1, se inscreva em nosso canal, número 2, ative o sininho de notificações e, por último, compartilhe esse conteúdo com outros apreciadores dos mandamentos mais sagrados do passado e do presente. Muito obrigado! A segunda face da análise do 18º landmark diz respeito à abordagem prática da rotina do dia a dia. Se você tem uma pessoa que não tem uma liberdade plena, não é um homem livre, de repente ele nem vai poder, por exemplo, frequentar as reuniões semanais ou os eventos, porque o seu senhor, o seu proprietário, digamos assim, pode impedir que
que ele tenha essa liberalidade, essa possibilidade de se movimentar ali, de se deslocar até o local das atividades. Então, na prática, não funcionaria muito bem. Em relação às mulheres, às senhoras, também há uma questão um pouco mais prática, porque na rotina ali das reuniões maçônicas, o pessoal se reúne toda semana, geralmente à noite, durante 2 horas ou um pouco mais, em um recinto fechado, meio na penumbra, portas lacradas, sem janela. Então, isso pode gerar um pouco de constrangimento e também para os próprios membros, homens do grupo, talvez surgisse algum tipo de estresse, um probleminha em relação aos seus familiares, esposas, pelo fato de ir lá na reunião e ficar convivendo com pessoas, às vezes até mais jovens no caso, mesmo sendo pessoas de respeito, podem manifestar algum tipo de emoção, de afeto, não muito produtivo. E quanto àqueles senhores que, por exemplo, às vezes são cadeirantes, ou não tem um membro, tem alguma dificuldade, muitas lojas ou templos têm escadas. Às vezes a pessoa também, durante os trabalhos ritualísticos, tem que realizar alguns movimentos, algumas formas de interpretação, de rituais, que mesmo para quem é rígido fisicamente, às vezes não é muito fácil, não é muito tranquilo. É necessário, é requerido um pouco de saúde, de disposição ali para você participar desses trabalhos. Meus amigos, agora na terceira face de interpretação, de análise do 18º Landmark, falaremos um pouco sobre a questão do simbolismo associado a essa regra sublime. Em relação ao simbolismo de uma pessoa que apresenta uma característica física especial, diferente, digamos assim, podemos considerar essa perspectiva em relação não ao corpo humano da pessoa, do indivíduo, aos membros, aos órgãos, mas sim em relação à sua personalidade, ao seu caráter, à sua bagagem de virtudes. A concepção dos antigos mestres talvez possa estar relacionada muito mais a essa condição da pessoa estar incompleta de uma parte necessária do seu caráter, por exemplo, a capacidade de agir com justiça, com serenidade, bom senso. Existe ainda uma forma de cerceamento da liberdade que se expressa naqueles indivíduos que realmente continuam sendo não livres, são ainda propriedades de outros homens que têm uma mente mais poderosa, criativa. São aqueles cidadãos, por exemplo, que são subjugados pelas ideologias, pelas ideias, estratégias de manipulação. Esses homens, pessoas não livres da contemporaneidade, que não exercem o seu livre-arbítrio, não têm liberdade de pensamento, têm uma personalidade reduzida, tacanha, repleta às vezes de preconceitos, de traumas, da sua história de vida. Todo esse conjunto de estímulos, de fatores, de afetos, conferem a essas pessoas, esses cidadãos, um ponto de enrosco, de contraindicação para que sejam admitidos não só em uma ordem iniciática, como em qualquer outra forma de sociedade. Em relação à questão simbólica das mulheres, das senhoras, a razão é muito simples. Os homens estão ali na maçonaria realizando o que se chama, o que se considera um trabalho de autolapidação, de aprimoramento, aperfeiçoamento das suas características, condições éticas, morais. E isto, para as mulheres, pelo menos na maioria dos casos, já é uma realidade. A mulher, na perspectiva das sociedades iniciáticas, é um ser diferente, é um ser iluminado, sagrado, que foi brindado pelo grande arquiteto do universo por qualidades e virtudes muito especiais que aos homens são inacessíveis de uma maneira geral. Nós, homens, temos que nos lapidar, nos aprimorar durante anos para chegar a ter esse tipo de concepção da vida, do cosmos, dos seres humanos,
que as mulheres já têm isso de uma forma, digamos, quase natural. Portanto, pelo viés simbólico, as mulheres não seriam aceitas na maçonaria porque o processo ali de aperfeiçoamento não seria necessário, não está contido no 18º Landmark, mas seria uma boa dica para todos, mestres do passado e mestres do presente. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho de notificações, também divulguem, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que apreciam esse tipo de arte real. Muito obrigado, grande abraço!